Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para a gente juntinhos lermos um texto da irmã Vilmara Lima. Ela escreveu esse texto para o Manancial. E o Manancial, vocês sabem, é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o Manancial é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ora, como não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Vilmara Lima, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos então orar pedindo ao Senhor para nos abençoar, né? Para que o nosso devocional seja realmente algo edificante. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, pedimos que Tu nos ensines a importância de fazermos o bem sem objetivar nada em troca. E é difícil isso, né, Jesus? Porque a gente sempre quer um reconhecimento. Então, que Tu nos mostre a importância disso e, Senhor, que a gente possa aprender e ensinar, não só sermos ouvintes da Tua palavra. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico está em Gálatas 6:10. É o irmão Paulo de novo, né? Falando com o pessoal lá da Galácia. Ele está dando umas orientações importantes sobre a semeadura e a colheita, né? E diz assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, então estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de haver feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá o Espírito a vida eterna. Colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, que é um ditado antigo, né? Muito antigo esse ditado. E o versículo escolhido pela irmã Vilmara Lima é o 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então a pergunta que não quer calar é: irmão, irmã, você já se cansou de fazer o bem? É assim, é uma pergunta que só você pode responder, porque na verdade a gente se sente constrangido, né? De dizer, poxa, tô cansado porque a gente faz e a pessoa nunca se toca. Mas é uma pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos, né? Porque uma coisa que mais acontece na vida da gente, que a gente se cansa de fazer o bem, é o quê? É quando a pessoa é ingrata. Você faz uma coisa para a pessoa e ela não tá nem aí, deixa dar a mínima. Então aí a gente fala, não vou mais ajudar. O que é isso? Eu ajudo, ela não tá nem aí? Então não é o que a palavra fala, né? Porque
A gente deseja que pelo menos a pessoa que está recebendo o bem, ela manifeste alguma espécie de gratidão, né? Cansa fazer o bem quando a pessoa não tá nem aí, né? Para quem nunca reconhece o esforço que a gente fez. Aí muitas vezes você fala assim, eu não sou assim, eu não quero nenhuma retribuição. Mas, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Eu tava no metrô, a pessoa entrou no metrô, contou uma história triste, disse que não tinha bilhete para voltar, para fazer alguma coisa que eu não me lembro o que era, e pediu o dinheiro, o bilhete. E na ocasião eu tinha um bilhete e tal, não sei o que. Aí a pessoa pegou o bilhete, desceu, guardou e depois voltou no outro vagão. Aquilo me deu uma raiva, eu falei, me fez de idiota. Levou meu bilhete e agora foi no outro vagão pedir. Então isso, no fundo é assim, né? Porque eu queria pelo menos que a pessoa fosse grata. Então não é aquela que ficasse, muito obrigada, muito obrigada. Mas a gente, no fundo, a gente espera o mínimo das pessoas, né? E acaba esquecendo da palavra, né? Porque a ingratidão cansa a gente. E sabe por que cansa? Porque geralmente a gente faz o bem pelos motivos errados, né? A gente faz o bem de um jeito que não é o jeito que Deus quer. Tem uma pessoa chamada John Charles Hale. Ele viveu há 123 anos atrás. Ele morreu há 123 anos atrás. Ele era lá da Inglaterra. Ele morava lá na terra dos Beatles, Liverpool. E ele era um bispo, né, que se opôs à doutrina católica e defendia a doutrina evangélica, né? Evangélica no sentido das boas novas. E ele dizia que fazer o bem é marca do cristão. Todo cristão que é santificado tem essa marca de querer fazer o bem. A frase dele é a seguinte: um homem santificado procurará fazer o bem neste mundo, diminuindo a tristeza e intensificando a felicidade de todos ao seu redor. Então, apertando a tecla SAP aqui, traduzindo, uma pessoa que vive com Deus, que caminha com Ele, que procura santificação, vai sempre procurar fazer o bem. Para quê? Para que as pessoas se sintam menos tristes e mais felizes. Todas as pessoas que esse cristão encontrar. Então, irmãos, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele nos dá esse exemplo. Porque Jesus, ele fazia o bem, para pessoas ingratas, pessoas que ele não conhecia, pessoas que ele conhecia. E ele não esperava nada em troca. Ele apenas fazia o bem. Por quê? Porque era da natureza dele. Ele nunca se cansava. Ele não precisava nada de troca. Não queria nenhuma gratidão. Então, ele nunca se cansava de fazer o bem. E ele nos mostra que a gente deve fazer do mesmo jeito. O amor de Deus por nós é o amor que ele derrama no nosso coração. E esse amor de Deus que está derramado no nosso coração é que vai fazer com que a gente faça o bem sem cansar, sem esperar reconhecimento, sem esperar gratidão, sem esperar, parabéns. Não, porque é o amor de Deus, não é o amor humano, né? Ninguém vê aquele irmão que passa horas e horas e horas ouvindo as dores do outro. Às vezes, né, a pessoa fala assim: nossa, mas você fica respondendo no WhatsApp toda hora, tal. Mas às vezes você tá ali no telefone respondendo o WhatsApp, respondendo a tristeza do irmão, ele tá angustiado e você vai conversando. E ninguém vê isso, né? Só fala assim: olha, fica um tempão no celular. Ninguém percebe, ninguém vê a mulher que fica ali, ela é casada, né? E ela fica acolhendo a amiga solteira, doente, que tá lá na casa dela, cuidando dela. Ninguém vê. O funcionário que fica trabalhando até mais tarde. Ninguém vê aquele amiguinho que ajuda o outro na escola a fazer a sua lição. Ninguém vê aquele patrão que muitas vezes ganha menos, diminui o seu próprio salário
para conseguir pagar justamente os seus empregados. Então, muitas pessoas de muitas formas estão fazendo bem e ninguém vê. Estão fazendo bem apenas por amor. Mas fique certo de uma coisa: ninguém vê, mas Deus, o nosso Deus, vê. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nosso manancial termina assim, ó: não nos cansemos de abençoar. Mas se algum dia nos cansarmos, que o Senhor nos ajude a continuar fazendo bem, que Ele possa nos direcionar. Amém? Ó, agora eu vou terminar dizendo que o abraço, ó, é o encontro de dois corações e ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que fazemos o bem sem olhar a quem, o abraço dá super, dá mega certo, viu, irmãos? E olha só, ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, né? Mas para nós ele dá, sempre vai dar. Presta atenção nisso, porque nós somos de Jesus. Quero que você se lembre também do nosso versículo, no Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus. E olha, irmão, se você tiver oportunidade, compartilha esse vídeo. É a palavra de Deus. Compartilha. Quem sabe outras pessoas sentirão desejo também de fazer o bem sem olhar a quem.